Bom dia, galera, dando continuidade à representação desses compostos inorgânicos. A minha ideia hoje é passar por todos os tipos de reações inorgânicas. A gente vai ver que vai aparecer reações que a gente já viu, né? Que a gente já representou, porque ele foi necessário para poder caracterizar, por exemplo, um composto, um sal, que era a reação entre um ácido e uma base. Então, eu já falei de reações inorgânicas. Só vou pontuar agora todos os tipos. O primeiro tipo, reação de síntese, aonde no final eu tenho a formação de apenas um tipo de produto. Tá? Então, eu posso ter vários reagentes, mas no final eu tenho apenas um tipo de produto. Entre as reações de síntese, eu posso pensar na formação de um composto iônico, que nada mais é do que a formação de apenas um composto iônico a partir de um metal e de um ametal. É lógico, como que esse metal vai aparecer na minha reação? Na forma de substância. Como que eu vou deixar claro que não é o átomo de sódio, mas sim a substância sódio? Colocando o estado físico. Então, eu tenho mais de um átomo de sódio e do Cl2, né? Que é a forma que eu consigo estabilizar o cloro. Choque entre reagentes, o choque do cloro com o sódio, formando o cátion Na+, e o Cl-. Então, como que eu vou conseguir estabelecer e entender qual é a formação do meu produto? Sabendo qual o tipo de cátion e qual o tipo de ânion que o metal vai formar e que o ametal vai formar. Se a minha substância ela for um elemento representativo, da família 1A, 2A, 3A, então eu tenho apenas um tipo de cátion sendo formado. Agora, se ele for um metal de transição, tipo ferro 2+, ou ferro 3+, então eu posso pensar em variedades. Nesse caso, eu tenho apenas um tipo de produto, porque o sódio ele é da família 1A, então só existe um tipo de cátion. Pensando na formação de compostos moleculares, aí eu não tenho a reação entre metal e ametal, eu tenho a reação entre ametais. Então, por exemplo, o carbono na sua forma alotrópica de grafite, tá? Isso aqui não é carbono gasoso, não. Reage com oxigênio, formando monóxido de carbono. Ou o carbono na forma de grafite reage com mais oxigênio e eu consigo formar CO2. O que é importante analisar para a formação de compostos moleculares? A formação do produto ela vai depender do tipo de combinações possíveis entre o carbono e o oxigênio. Então, tem esses dois tipos de combinações possíveis. Então, eu tenho esses dois tipos de produtos possíveis. Falando aqui de queima completa do carbono e de queima incompleta do carbono. Mas se, por exemplo, eu usasse uma reação entre o carbono na forma de grafite e o gás hidrogênio, quantos produtos eu poderia formar? Aí eu poderia formar inúmeros produtos, porque eu posso pensar em qualquer tipo de hidrocarboneto, de cadeia carbônica. E aí seria uma questão de quantidade. Quanto de carbono que eu tenho disponível e quanto de oxigênio, de hidrogênio que eu teria disponível. Então a formação do produto é de acordo com o número de combinações possíveis. Em relação ao carbono e oxigênio, são as duas combinações possíveis. Óxido ácido, não é novidade. Eu tenho um óxido covalente reagindo com a água, eu tenho a formação de um ácido. Óxido básico também não é novidade. Eu tenho um óxido metálico reagindo com a água, formando uma base. Todo óxido covalente ele vai ser ácido? Não, eu tenho os óxidos neutros. Dá uma olhada na última aula. Todo óxido básico, todo óxido metálico, iônico, ele vai ser um óxido básico?
Não, eu tenho os óxidos anfóteros. Então também dei uma olhada na última aula. Reação de decomposição seria o inverso da reação de síntese. Eu tenho apenas um reagente formando produtos. Então, é o contrário. Qual o tipo de reação de decomposição? Qualquer inverso da reação de síntese. Eu tenho um ácido. Um ácido ele pode desidratar, perder água e formar um óxido covalente mais água. Né? É uma base, ela pode desidratar e formar um óxido iônico mais água. Então, qualquer reação de síntese, ao contrário, eu tenho uma reação de decomposição. O que é bacana, que fica muito claro na reação de decomposição? Eu tenho que fornecer uma energia externa para que essa reação aconteça. Então, ou na forma de corrente elétrica, ou na forma de luz, ou na forma de calor. Então, eu tenho que fornecer uma energia para poder quebrar essas ligações e formar novas ligações. Vocês não precisam decorar qual o tipo de energia que eu vou utilizar para determinada reação, porque isso não é específico, tá? Por exemplo, eu posso decompor a água utilizando calor, não utilizando uma corrente elétrica. Um exemplo foi o que aconteceu em Fukushima, né? Quando teve o tsunami e acabou destabilizando o resfriamento da usina termonuclear. Essa água ela ficou em contato com a energia liberada pela fissão nuclear. Essa água ela inicialmente vaporizou, como a energia que ela recebeu foi tamanha, essa água conseguiu se decompor em gás hidrogênio e gás oxigênio. O gás hidrogênio é um excelente combustível, em contato com o oxigênio explodiu alguns reatores. Então, não existe uma forma específica de decompor. É lógico, leito de prata formando prata e cloro. A decomposição por fotólise é uma decomposição muito clássica para esse tipo de reação, mas não decorem, tá? Só saibam o tipo de energia externa que eu tenho que fornecer. Reação de simples troca. Como que eu vou conseguir olhar para uma reação e saber que ela é de simples troca? Sempre que eu observar uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma outra substância composta e uma outra substância simples. Quando que essa reação vai acontecer? Quando A for mais reativo do que B, se o A for um metal, ou quando o A for mais reativo do que C, se o A for um ametal. Nesse caso, A ele é um metal, porque ele deslocou B, que ele aparece na frente, então ele é um cátion. Tá? A gente vai ver isso com calma. Só olhando os exemplos, olha. Lá caiu na questão de vestibular, qual o tipo de reação? Ferro, substância simples, HCl, substância composta. FeSL3 composta, H2 simples. Zinco simples, sulfato de cobre composto. Sulfato de zinco composto, cobre simples. Então, substância simples, substância composta, vai ser uma reação de simples troca. Agora, toda reação ela pode acontecer ou não, e aí depende de N fatores. Depende de questões energéticas, que a gente estuda dentro da termoquímica, ou de questões estruturais, que a gente estuda dentro da cinética química, que é como que o choque vai acontecer de forma efetiva. Tá? Nas reações de simples troca, a gente acaba estudando isso porque é mais simples observar. Então vamos lá. Eu tenho uma substância simples, A, e tenho uma substância composta B e C. Foi o que eu comentei com vocês. Se A for um metal, ele vai deslocar B. Eu tenho A entrando no lugar de B e deslocando B. Se A for um ametal, ele vai deslocar C.
Então, eu tenho A entrando no lugar de C e deslocando C. Então, eu tenho as duas possibilidades. Vamos analisar primeiro para os metais. Quando que essa reação vai acontecer quando A for um metal? Quando A for um metal mais reativo do que B. E aí eu não tenho que decorar essa série de reatividade. Ela aparece. Então, o sódio deslocou o hidrogênio, porque o sódio é mais reativo do que o hidrogênio. Se eu olhar na série de reatividade, olha, a reatividade ela vai nesse sentido. Então, o sódio ele é mais reativo do que o hidrogênio, então a reação ela aconteceu. Repare no seguinte, que o hidrogênio foi deslocado e apareceu o H2. Não poderia ser diferente, né? O hidrogênio não é estável sozinho. Ele teve que se conectar com outro hidrogênio para conseguir estabilidade. Olha, o ouro reagindo com o HCl. O hidrogênio é mais reativo do que o ouro, então o ouro é menos reativo do que o hidrogênio. Então o ouro não consegue deslocar o hidrogênio, então essa reação, ela a princípio não ocorre. Aqui nessa tabelinha fala sobre metais nobres, né? O cobre, a prata, a platina, o ouro. Da onde que vem essa nobreza? Vem da pouca reatividade. Não é à toa que eu encontro na natureza o ouro da sua forma metálica já, não na forma de um óxido, como eu encontro o ferro, o zinco, o alumínio, como são metais mais reativos, eles se encontram oxidados na natureza. Enquanto o ouro, a platina, o cobre, não. Eu posso encontrá-los da sua forma metálica já. Reatividade dos metais tem muito a ver com a questão da eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais reativo. E aí eu posso tirar dessa série, olha, quem seria a série de eletronegatividade? Flúor, oxigênio, nitrogênio e cloro. Flúor, oxigênio, não aparece o nitrogênio, mas aparece o cloro. Por que o nitrogênio não entra na ordem de reatividade dos ametais? Porque o nitrogênio isolado, ele faz uma ligação tripla com outro nitrogênio. Então eu não posso falar que esse nitrogênio está tão disponível assim. Eu tenho que quebrar uma ligação tripla para disponibilizar o nitrogênio e ele reagir com alguém. Então, apesar de ser extremamente eletronegativo, ele não entra nessa série de reatividades a metais porque ele é muito estável. Não é à toa que a maior parte da atmosfera ela é formada por nitrogênio. E aí algumas bactérias conseguem processar esse nitrogênio, entrar no seu metabolismo, algumas enzimas específicas conseguem quebrar essa ligação tripla, ou uma chuva de raio. O raio também consegue quebrar, mas olha a quantidade de energia envolvida. Vamos lá. O flúor ele é mais reativo do que o cloro? O flúor é mais eletronegativo do que o cloro. Então o flúor consegue deslocar o cloro. Eu tenho o Cl2 deslocado. O iodo é menos reativo do que o cloro. Não, o cloro é mais eletronegativo do que o iodo. Então essa reação a princípio ela não ocorre. Vamos lá, galera, reação de dupla troca. Eu vou conseguir identificar que a minha reação é de dupla troca quando eu só tenho substâncias compostas reagindo. Então, A é um cátion, ele interage com D. C é um cátion, interage com B. Olha, A cátion, B ânion. C cátion, B ânion. Então, toda vez que eu vejo, olha, HCl, NaOH, um ácido e uma base, né? Uma reação de neutralização. NaF e HCl. Então, sempre que eu tenho substâncias compostas reagindo, eu tenho uma reação de dupla troca. Também essa reação ela pode acontecer ou não.
Mas aí, essa ocorrência ou não das substâncias de dupla troca, a gente vai ter que recorrer a Le Chatelier, que seria como deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Tá? O Bruno vai falar sobre isso, mas não tem como eu falar sobre a ocorrência ou não dessas reações de dupla troca sem não mencionar o deslocamento do equilíbrio químico, sem não mencionar as leis de Le Chatelier. Então, eu vou me apegar, entre todos os exemplos, no único exemplo onde a reação ela não ocorre. Tá? Eu vou explicar por quê e talvez vocês consigam entender por que as reações ocorrem. Mas só confortar a cabecinha de vocês. Não fiquem extremamente preocupados com esse tipo de abordagem. Ela necessita decorar algumas coisas e, por exemplo, a solubilidade de alguns sais. E isso não é o forte do vestibular atual. O forte é o entendimento. Então, eu vou explicar e eu quero que vocês percebam o seguinte. Olha, sulfato de sódio, cloreto de bário. Eu tenho o sulfato de bário que ele é insolúvel e em NaCl solúvel. Como o sulfato de bário ele é insolúvel, ele vai precipitar na forma de um sólido. Então eu não tenho mais dissolvido o bário e o sulfato. Então significa que eu posso deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Vou pular onde a reação não ocorre, que eu vou destacar ela. Sulfeto de sódio com HCl, eu tenho NaCl mais H2S. Essa reação ocorre porque eu tenho um ácido forte que se transforma em um ácido fraco. Qual é a característica de um ácido forte? Ele está extremamente ionizado. Então eu tenho uma presença muito forte de H+ no reagente. Uma vez que ele forma um ácido fraco, eu não tenho tanto H+ disponível. Eu tenho menos H+. Então, como eu vou diminuir a quantidade de H+, eu posso deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. NaCl e ácido sulfúrico formando sulfato de sódio e HCl. Por que essa reação ocorre? Olha, eu tenho dois ácidos fortes. Mas como o HCl ele é um ácido volátil, e aí eu falei que o H2SO4 ele é um ácido fixo, nesse caso ele não é volátil, como o HCl é volátil, ele forma gás com facilidade, ele se desprende da reação. Então, como eu vou diminuir a quantidade de HCl, eu consigo deslocar o meu equilíbrio no sentido dos produtos. Carbonato de sódio, HCl, cloreto de sódio, água e CO2. Eu tenho a formação de um gás. Então, o CO2 ele vai diminuindo no meu meio reacional, eu posso deslocar o equilíbrio no sentido dos produtos. Então, sempre que diminui a quantidade de algum produto, nesse caso, o sulfato de bário virou um sólido. O H2S, eu diminuí a quantidade de H+. O HCl virou um vapor, virou um gás. O CO2 virou um gás. Sempre que eu diminuo a quantidade de produto, eu consigo deslocar meu equilíbrio no sentido dos produtos. Tá? E diminuir a quantidade de reagente. Então a reação ocorre. Mas vamos analisar em específico onde essa reação ela não ocorre. Tá? Então eu tenho nitrato de sódio reagindo com cloreto de sódio, formando cloreto de potássio e nitrato de sódio. Olha, todos são solúveis. Como que eu vou saber disso? Olhando uma tabelinha de solubilidade, não decorando a solubilidade. Os nitratos, sempre solúveis. Então, o nitrato de potássio ele é solúvel, o nitrato de sódio ele é solúvel. Todo nitrato ele é solúvel. Cloreto. Alguns cloretos não são solúveis. O de prata, o de chumbo e... Vamos lá. Mas o cloreto que eu tenho em solução é o cloreto de sódio.
não é nenhum desses cátions. Então, meu cloreto também é solúvel. Formando cloreto de potássio, que também é solúvel. Então, olhando essa tabelinha de solubilidade, eu consigo ver que todos os meus participantes são solúveis. Como todos são solúveis, todos são compostos iônicos, todos aparecem dissociados. Então, o que eu tenho em solução quando eu tenho KNO3? K mais, NO3 menos. NaCl, Na mais, Cl menos. KCl, K mais, Cl menos, Na mais, NO3 menos. Não existe nenhuma diferença do tipo de íon no início da reação e no final. Então, eu não posso falar que essa reação aconteceu, porque não houve uma mudança entre o que estava presente no reagente e no produto. Tá bom, galera? Então, são as principais reações inorgânicas. Falta falar de forma específica sobre reações de oxirredução, mas eu vou deixar isso com o Bruno. Quando ele entrar em pilha, ele fala de forma mais específica sobre isso, tá? Beijinho, galera. Até daqui a pouquinho que nós temos aula, né? Corrigindo aquela listinha de compostos inorgânicos. E é bacana que aparece até algumas reações.